E certamente grandes coisas o Senhor tem por nós, em nós e através de nós. Então, e você faz parte dessa história, nós fazemos parte desta história. Eu não sei como você está nesta noite, eu não sei como você está vivendo a sua vida, a sua família como está, o seu âmbito profissional, a sua vida cotidiana, existencial, espiritual, mas Deus tem um recado para você nesta noite. E se você abrir o seu coração, certamente você vai entender esse recado. Com certeza, esse recado veio do céu. E para você, Deus tem esse convite para você, que você possa se abrir a Ele. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua casa com temor e tremor. E Tua palavra vai ser lida e que nós possamos nos debruçar em ouvir a Tua santa voz. Tenha misericórdia de nós, não deixe que nada, que ninguém tire o recado que o Senhor tem para nós nesta noite. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo, lá em Jeremias, capítulo 29, esse texto é muito conhecido. E o tema é esse aí, as melhores coisas nos piores tempos. Você vai entender, talvez você não está conseguindo aí entender esta frase, as melhores coisas nos piores tempos. Mas no final você vai entender. Então te convido a abrir Jeremias capítulo 29, a partir do verso 1. Abra sua Bíblia, você que tem ela no seu celular, no seu smartphone. Vamos ler a palavra, atentos, com reverência, a palavra do Senhor. Amém? Todos abriram? Diz assim o texto sagrado, mesmo assentados, mas com toda a reverência. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram sido deportados de Jerusalém para a Babilônia. Então enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte, verso 4: assim diz o Senhor dos exércitos, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins, comam de seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para também que tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busque a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar.
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta ao cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor, diz o Senhor. As melhores coisas nos piores momentos. Queridos, em meados do século XVII, houve uma grande perseguição em que Oliver Cromwell, ele estava perseguindo os cristãos na Inglaterra. Deportou todos aqueles cristãos, os templos foram fechados, sitiaram muitos templos onde adoravam o nome do Senhor. Mas um povo continuou ali, não desanimou. Igrejas foram banidas, igrejas foram fechadas, igrejas foram derrubadas. Houve ali uma grande tragédia no ponto de vista geográfico, espiritualmente falando. Mas um grupo de anglicanos, eles continuaram firmados. Um grupo de anglicanos, eles continuaram mesmo diante daquela grande tragédia. E em uma igreja, apareceu ali uma frase em que ficou para a história, uma frase, e que eu peguei essa frase para falar justamente sobre esse texto tão maravilhoso, e essa frase foi encontrada nesta igreja aí, são fatos históricos, essa igreja anglicana, bem no lado esquerdo, foi pego lá uma frase, uma linda frase, que diz o seguinte: no ano de 1653, quando todas as coisas sagradas foram destruídas ou profanadas pela nação afora, esta igreja foi construída para a glória do Senhor, por Robert Shirley, cujo mérito singular foi ter feito as melhores coisas nos piores tempos. Olha aí, foi ter feito as melhores coisas nos piores tempos. Queridos, esse é um grande segredo da vida cristã. Esse é um dos grandes segredos da vida cristã, ter de Deus a sabedoria e a força para realizar as melhores coisas nos piores tempos. Esse é o grande segredo da vida, é a grande maravilha da vida cristã. A passagem que acabamos de ler, lá em Jeremias, vai nos mostrar a história de um povo que havia se rebelado contra Deus, de um povo que havia feito escolhas erradas, de um povo que estava deixando Deus, o Deus de Israel. E as profecias já há longo tempo que estavam sendo administradas, faladas, pronunciadas, que se eles não mudassem, se eles não reconhecessem o caminho errado, errante em que eles estavam, eles seriam deportados, eles passariam por tudo o que passou, se eles continuassem naquele caminho. Mas o coração deles eram corações endurecidos, o coração deles estavam petrificados, o coração deles estavam ali fora de Deus, fora da vontade de Deus. Então, diante disso aqui, Nabucodonosor teve muitas investidas para com esse povo. A primeira delas ocorreu em 606 a.C., quando esse povo foi levado a cativeiro. E dentre esse povo estava Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Um outro momento ali, a segunda investida foi em 597, em que inclusive esse texto aqui então foi escrito, esta carta foi escrita.
nesta ocasião aqui, e a última em 586 antes de Cristo, quando a cidade foi arrasada, quando o templo de Salomão foi destruído, foi sitiado. Então o povo ali se encontrava em Jerusalém triste, o povo se encontrava desanimado, cabisbaixo, desorientado diante daquilo que havia acontecido, sem esperança, vivendo dias ruins, dias maléficos, os piores dias de suas vidas. Então esse é o contexto, este é o enredo. E como eu falei no começo, eu não sei como é a sua história hoje, porque cada dia é uma história, não é verdade? Cada dia. Se a gente for olhar a nossa vida, a nossa trajetória, cada dia há algo acontecendo, bom e ruim. Eu não sei como você está nesse dado momento. Eu não sei o estado em que o seu coração se encontra. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez você esteja hoje vivendo um dos piores momentos da sua vida, seja familiar, seja profissional, seja espiritual. Eu não sei. Olha aí para algo da sua vida, algo que está acontecendo na sua vida. Olhe para essas coisas, essas contingências negativas. Olhe, o povo estava passando por muitas coisas, mas leia Salmo 137, que vocês vão entender como esse povo aqui estava sentindo. Mas preste atenção numa coisa, esta carta aqui, Deus enviou ao povo um convite, e Deus enviou um convite para você nesta noite. Deus enviou um convite para nós nesta noite. Deus usou o profeta aqui para falar àquele povo. E eu quero afirmar para você também, que esta carta aqui, e que Deus tem um convite especial para você. Deus tem uma carta escrita especialmente para você. Eu creio nisso. A Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia foi escrita para você, a Bíblia foi escrita para nós. Deus, no seu infinito amor, Deus, na sua graça, escreveu esta carta, porque o povo estava, como eu falei, cabisbaixo, porque o povo aqui estava triste, desanimado, desorientado. Por isso eu quero afirmar para você nesta noite, você que está aqui, que é possível, olha aqui para o pastor por gentileza, é possível realizar à luz da palavra as melhores coisas nos piores tempos. É possível, porque, gente, em primeiro lugar, guarde no coração aí, você, se quiser anotar, anote, em primeiro lugar, Deus tem um tratamento personalizado, exclusivo para cada um de seus filhos. Deus tem um tratamento individualizado, falar bonitinho, né? Personalizado, próprio para você. Você já viu quando você chega no banco? E aí você chega no banco, tem a ala lá tem uma ala lá especial para quem tem uma conta, né? É de ser aquela conta gorda, aquela conta com bom salário, um bom contra-cheque. Então você chega no banco, você não fica esperando muito tempo, não. Você já chega lá, Jefferson, e já vai direto, e o gerente te chama, questão de, eu acho, você não fica 5 minutos. Personalité, é isso aí. Você chega lá, você é exclusivo. E se você quiser falar com o gerente, está no seu aplicativo, no seu celular. Você dá bom dia, antes de você dar bom dia, ele já te deu. Eu quero dizer para você uma coisa, que Deus tem um tratamento com você também, personalizado, exclusivo, único. Aí você fala, pastor, onde está no texto isso? Onde está no texto isso que o senhor está falando aí? Olhe aí para o verso 1 e verso 2 da carta. O texto vai dizer, a carta foi direcionada para anciãos,
para sacerdotes, profetas, oficiais, reis, carpinteiros, ferreiros, príncipes. Esta carta foi direcionada para todos. O interesse de Deus, Deus tem interesse muito especial para cada um de nós. Deus tem um interesse exclusivo para você que está aqui. Esta carta foi dirigida a todos. Deus tem um tratamento individualizado. Deus sabe quem você é. Deus conhece você. Não simplesmente como um gerente de banco, mas porque Deus o criou, Deus o formou. Deus te conhece, Deus conhece o seu coração, Deus conhece as suas necessidades, as suas especificidades. Deus nos conhece, Deus conhece a sua dor, Deus conhece você, sabe do que você precisa. Deus tem um tratamento específico para você, para cada um de nós. Ele sabe como você está nesse exato momento. Ele sabe como você está nesse exato momento. Eu me lembro lá de Lucas, capítulo 12, verso 7, diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça já estão contados. Ou seja, nem um fio que venha cair, seja fora da vontade de Deus. Deus sabe. Por isso, igreja, é possível realizarmos as melhores coisas nos piores tempos, porque Deus conhece a nossa vida. Deus nos trata não como nós tratamos Ele ou as pessoas. Deus nos trata de forma diferente. Agora, um cuidado que nós precisamos ter. Às vezes, basta uma palavra para a pessoa mudar de atitude. Mas tem pessoas que têm que passar por tanta situação para poder mudar de atitude. Não é assim? E algo que a gente precisa entender, tomarmos cuidado, é de não nos tornarmos juízes dos outros, juízes de como Deus está ministrando a vida de cada um, para não frustrarmos e chegarmos a pensar que Deus é injusto. Conversando com uma pessoa semana passada, e essa pessoa falando comigo: pastor, Deus é injusto, por que está acontecendo isso? Por que com fulano não acontece? Ele é ímpio. E comigo está acontecendo essas tragédias. Nós não podemos sermos juízes, senão nós vamos entrar em parafusos, em conflito. Por trás dos bastidores, Deus está cuidando. Por trás dos bastidores, Deus está fazendo a vontade dEle. A boa mão do Senhor está sobre todos, sobre os filhos de Deus. Deus está cuidando. Deus cuida de cada um, de cada necessidade. E eu olho para o texto e vejo, Deus ali tratou do rei, dos oficiais, dos sacerdotes, dos carpinteiros. Foi direcionada a todos. Deus tem um tratamento, então, personalizado para cada um de nós. Você crê nisso ou não? Talvez você fale: pastor, minha vida está tão complicada, eu não estou crendo nisso aí que o senhor está falando não. Mas não sou eu, é a Bíblia. Deus cuida. O grande problema, o grande dilema, a grande questão é que nós tomamos as rédeas da vida, e aí no final a gente culpabiliza Deus, ou as pessoas, ou o sistema, ou o Estado, o governo, a igreja, etc. O grande problema é que Deus não está à frente da nossa vida, e nós vamos vivendo como se Deus não existisse, e aí nós vamos atropelando tudo, a vontade de Deus, as pessoas, tudo. E aí
caímos no buraco, estamos ladeira abaixo, aí entramos em crise. Mas Deus está com a sua mão estendida, trazendo a luz, nos iluminando para que a gente possa voltar ao prumo. E esse povo estava vivendo isso, estava vivendo. Então saia daqui nesta noite, com essa certeza, Deus, Ele te trata de forma única. Eu falo sempre aqui, Deus não nos vê como o rei do gado. Até uma novela, há muito tempo atrás, de helicóptero olhando lá um monte de gado. Deus não nos vê desse jeito. Deus nos conhece. E a mão dele está sobre nós. Guarde isso no coração. Isso que você está passando. Mas Deus, Ele cuida de você. Algo está prestes a acontecer. Em segundo lugar, nós podemos afirmar aqui com toda a propriedade também, que Deus tem o absoluto controle da história. Absoluto controle na história, ou seja, a história está nas suas mãos. A nossa história está nas suas mãos. Deus tem um absoluto controle. Observe o verso 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Olha aí. Os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Observe agora o verso 1, quando Jeremias estava escrevendo aí. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Na visão de Jeremias aqui, foi Nabucodonosor que levou o povo para o cativeiro. Mas agora, quando Deus fala com o profeta aqui, fala para o profeta escrever a carta, e o profeta escreve. Deus está falando, foi pela minha mão que o povo foi para o cativeiro. Nabucodonosor foi simplesmente um instrumento. Simplesmente um instrumento. Queridos irmãos, Deus tem o absoluto controle da história nas suas mãos. Se nós não entendermos isso, estamos perdidos, nós cristãos, nós filhos de Deus. Se nós não tivermos esta frase, não simplesmente no nosso coração, mas na nossa vida, no sentido de vivência, estamos perdidos, porque acontece tanta coisa na nossa vida, a gente não entende. Mas quando nós temos essa certeza que Deus está à frente, e que mesmo que aquelas coisas absurdas, aquelas coisas que não dá para explicar, para entender humanamente falando, é nesse momento que nós temos que confiar em Deus. É nesse momento. Vocês lembram lá de Abacuque? Lembra? Abacuque reclamando, falando: Senhor, até quando os ímpios vão prosperar? Até quando a injustiça vai prevalecer? Reclamando, falando, mas aí Deus fala com ele: olha, a ti importa viver pela fé. Quem determina o momento sou eu. Quem determina a vida sou eu. A justiça vai prevalecer, sim. A gente tem que ter essa certeza no nosso coração. Tudo está absolutamente sob o controle e o senhorio de Cristo. Tudo está, gente. Tudo está no controle dEle. Mesmo, como eu falei, quando a nossa limitação humana, nós temos a impressão que o mal está prevalecendo, mas Deus está com a sua mão, está cuidando, está fazendo. Amém? Você pode viver isso então na sua vida? Você pode viver isso aí? Você pode não falar em palavras, mas do coração: Senhor, eu sei
que o Senhor tem as rédeas de tudo, o controle absoluto, pleno, sobre a vida, sobre a minha vida, sobre a família. O Senhor tem. Acredite nisso. E em terceiro lugar, eu posso afirmar aqui também, com base nesse texto, que nós podemos realizar as melhores coisas nos piores tempos, porque Deus deseja que a vida continue normalmente, apesar da correção, apesar de sua correção. Veja como Deus é maravilhoso, veja como Deus é fantástico. A misericórdia dele se aplica à justiça também, a graça dele se aplica à justiça também. Qual foi a orientação no texto aí para o povo? Está no verso 5. Edificai casas, habitai nelas, plantai palmares e comei do seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos, e procurai paz na cidade. Procurai paz na cidade. O que Deus estava falando aqui era como se Ele estivesse dizendo: olha, vocês passaram muito tempo por essa experiência. E queridos, às vezes a gente passa por tantas experiências difíceis, e a gente acha que a coisa não acontece, não está abrindo-se a nada. Mas Deus nos manda continuar. Deus nos manda que continuemos a produzir, a caminhar, a prosseguir. O que estamos passando não pode significar uma vida estéril, uma vida parada, uma vida que não consegue prosseguir. Eu olho para esse texto aqui, era isso que Deus estava ensinando ao seu povo. Olha, continuem vivendo, continue produzindo, deem continuidade. Estava falando para aquela geração, deem continuidade, até porque havia promessa que depois dos 70 anos as famílias precisavam continuar. E vocês sabem, olhando para o texto, vocês sabem que muitas pessoas ficaram para trás, morreram. Por isso que Deus estava ali levando eles a continuar a vida. Mas o que chama a atenção aqui, presta atenção, o texto diz: edificai casas e morai nelas, plantai palmares, comei do seu fruto. Em outras versões aqui vai dizer: plantem jardins. Ou seja, sejam jardineiros de Deus, aonde vocês estiverem. Mesmo no cativeiro, produzam jardins bonitos, sejam bênçãos nas mãos de Deus, por onde vocês estiverem. A ideia desse texto é justamente isso, gente, é continuar produzindo, propagando a paz na cidade, sermos mensageiros da paz, pacificadores da paz, aonde nós estivermos. Aonde o crente pisa o pé, se torna um solo santo, um solo sagrado. O lugar se torna santo, porque ali está a presença de Deus. Então, o crente, ele é propagador da paz. O crente, ele é pacificador da paz, que cada um de nós, independente do contexto em que estejamos, a forma como as coisas externas estão nos bombardeando, vamos ser mensageiros da paz, vamos edificar casas, vamos ser jardineiros de Deus, como eu expressei, que haja paz aonde estivermos. Numa linguagem do Novo Testamento, Jesus, ele expressou: eu vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo a dar. Ou seja, a paz de Deus transcende qualquer contingência externa, qualquer problema externo, qualquer dificuldade externa. Então, sejamos propagadores da paz, vamos continuar. Às vezes você está passando alguma crise aí, e Deus esteja permitindo, e você não está entendendo, mas continue propagando a paz, continue marchando nessa vida.
as coisas continuam normalmente. Eu aprendo nesse texto aqui, Deus não falou assim, ó, pare tudo, comecem a chorar, que vocês estão perdidos. Não, o que o texto fala é o contrário: edificai casas, plantai palmares e comei do seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos, procurai paz na cidade. O que eu aprendo com isso? Se nós que falamos que somos os mensageiros da paz, não levarmos paz para esse mundo, que está catastrófico em todos os sentidos, pode parar. Se a igreja não propagar esta paz que está nas Sagradas Escrituras, por isso que o crente, onde chega, o ambiente tem que ser diferente. Onde o crente chega, o ambiente que está cinzento, muda. Concorda comigo? Somos mensageiros da paz. Então talvez você está aí passando por um problema que Deus está permitindo e está fazendo correções na sua vida para você crescer, para você se desenvolver. Continue, não desanime, não tire as chuteiras, continue, porque Deus está fazendo com que você dê um salto mais elevado, transcenda algo que você agora não está conseguindo transcender. Continue, mesmo diante dessas correções, porque eu creio nisso. Deus, Ele cuida dos seus, corrige os seus. Sim ou não? Um pai, quando vai corrigir o filho, o que ele faz? Ele bate palma quando o filho faz coisa errada? Ele bate palma? Não bate, pelo contrário, ele corrige os seus. Então lembre-se disso. Em quarto e último lugar, que nós podemos aprender aqui, realizar as melhores coisas nos piores tempos, porque Deus tem um cronograma que nunca falha. Queridos, Deus tem um cronograma. Deus não falha, Deus não mente, Deus não muda de variação. O nosso Deus, Ele não muda. Mas sabe qual é o nosso maior problema? Sabe qual é o nosso maior dilema? Nós sempre achamos que Deus está demorando para fazer as coisas. Não é assim? Às vezes achamos que a coisa não está acontecendo, então nós oramos e falamos com Deus: Pai, dá um jeito, está difícil, está complicado, o Senhor está demorando demais para agir, não estou vendo a coisa acontecer. O fato é que nós levamos a vida toda para fazer coisas ruins, e aí nós queremos que em uma oração Deus transforme todo o caos que nós projetamos. Não é assim? É que nem o aluno, ele estuda o ano todo, reprova no final do ano, não entende, fala que o professor é o culpado, que a escola é a culpada, mas ele não estudou, não se preparou. Então o processo de Deus é diferente. Deus age na forma certa, do jeito certo. Mas nós queremos que em uma oração tudo seja resolvido. Tudo seja resolvido. Sabe quanto tempo aqui? Sabe quanto tempo Deus falou que demoraria para o povo retornar de volta ao cativeiro? 70 anos. 70 anos. E esta aqui é uma expressão linda que os profetas, com a autoridade do Senhor, diziam, está no verso 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem em Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazei-vos para este lugar. O cativeiro aqui duraria 70 anos. 70 anos. Como eu falei, muitos daqueles povos, muitas pessoas ali não veriam, como muitos não viram. Não viram. Por isso Deus falou para eles: aproveitem a vida, não fiquem parados, usufruam, formem família,
Não fiquem paralisados, porque eu tenho um tempo determinado para todas as coisas. Ou seja, se você é filho de Deus, no cronograma de Deus está tudo certo. Deixe Deus então, no cronograma dele, satisfazer a vontade dele na sua vida. Não deixe a sua vontade sobressair a vontade de Deus. Deixe que Ele resolva dilemas que você está tentando resolver, mas com essa força não vai resolver nada, porque nós somos pessoas espirituais, seres espirituais, queremos resolver dilemas que não são de pauta humana, são de pauta espiritual. Então nós vamos a cada dia enchendo de coisa, fazendo coisa, ficando doentes, sendo que quando nós estamos no cronograma de Deus, no altar de Deus, na sala do trono de Deus, as coisas vão acontecendo, vão fluindo. Então, guarde isso no coração. Deus faz no tempo dele. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. O tempo dele é certo. O tempo dele não atrasa, não é cronos. O tempo dele é atemporal. Ele não muda porque você muda. Ele continua agindo. Deus tem um tempo certo. Gosto sempre de citar a frase de Einstein: Deus não joga dados. Sabe dados, né? Essas feiras eu estava brincando com meu irmão lá em Brasília, a gente lá brincando lá de jogar dados. Deus não fica brincando com a gente de jogar dados. Você, de uma vez por todas, precisa entrar no cronograma de Deus. Como, pastor, eu entro no cronograma de Deus? Esteja mais perto de Deus, ouça mais a Deus, se quebrante diante dEle. Ferramenta elementar, a Bíblia, oração. Estava aqui orando com o pessoal da música e perguntando: se consagraram diante de Deus, oraram, para estarem preparados aqui, porque senão é só palavras jogadas ao vento. Então é uma verdade. Como nós precisamos nos debruçar. E nessas 2 semanas, falando com alguns irmãos aqui, com o Guto, com o Alex, Deus falou muito comigo sobre a questão da importância da oração. E falou: leve a igreja a orar, a minha igreja a orar mais. Convide pessoas para começar uma intercessão, todos os cultos, todos os eventos da igreja, durante o dia, jejum, faz lá uma escala, nome de pessoas, a pessoa vai acordar, vai consagrar aquele dia, aquele culto, ao pregador, ao ministério da música, consagrando ao Senhor, jejuando diante do Senhor, 20, 30, 40 pessoas semanalmente orando. Histórias passadas de grandes homens de Deus, de igrejas que fizeram grandes proezas em nome de Deus. Por trás, pessoas estavam pagando o preço da oração. Moody, por exemplo, quando estava pregando no porão, pessoas em oração. Spurgeon, a mesma coisa. Jonathan Edwards, a mesma coisa. Carlos Studd, a mesma coisa. Pessoas orando, porque há uma força, gente. Abrindo aqui, saindo um pouco aqui desse momento que não está aqui no script. Não adianta nós tentarmos vencer as guerras com armas humanas. Guerras espirituais são vencidas com armas espirituais. Mas às vezes nós estamos achando que a gente pode vencer as guerras espirituais com armas humanas, e não vai. Então passa a orar mais,
Passa a orar mais. Entre no cronograma de Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer. Vai fazer grandes coisas. Grandes coisas. Amém, igreja? Amém? Vamos encerrar esse momento aqui? Vamos encerrar esse momento. Mas antes disso, eu quero ler aqui os últimos textos. Deus expressou aqui no finalzinho que Ele tinha pensamentos de paz, não pensamentos ruins a nosso respeito. Deus tem pensamentos de paz, é o que o texto fala. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Vamos ouvir isso com atenção. Deus tem pensamentos a nosso respeito. Verso 11, verso todo, ó. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, os pensamentos que Deus tem a seu respeito, a nosso respeito, são pensamentos de paz, de bênçãos, de crescimento para a nossa vida. E aí ele continua no verso 12: então me invocareis, passareis a orar a mim, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E por fim ele diz: e serei achado de vós, depois que nós o buscarmos de coração, eu farei mudar a vossa sorte, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, as melhores coisas nos piores tempos. Esta é uma palavra para mim e para você. E que nós possamos nos tranquilizar, que nós possamos descansar no Senhor. Tudo aquilo que aconteceu ali estava sob as rédeas de Deus. O que acontece com você, filho de Deus, está sobre as rédeas de Deus. Entenda isso. Está passando pelo vale, talvez seja o vale em que você mesmo abriu, ou talvez algo que Deus permitiu que você passasse para você aprender. Deus tem uma correção individual, soberania divina, não dá para explicar. Não dá para explicar, mas no final a gente sabe. Se eu parar aqui para contar as minhas experiências, que eu entrei em crise, em parafuso, falando Deus é injusto, mas no final eu entendi, eu precisava passar por aquilo. Penso que todos aqui também poderia dizer assim, não é verdade? Todos. A grande verdade é que é no vale que a gente consegue ver Deus de uma forma completa. Eu gosto muito da palavra do salmista. Deus não é simplesmente Deus dos montes, mas é Deus dos vales também. Esse Deus aqui, todo aquele povo, alguns morreram, né? Eles retornaram. Era a nação prometida, povo prometido. E você também, pela fé, somos o povo prometido, pela fé. Somos filhos de Deus, filhos de Deus. E eu finalizo com o texto de Romanos capítulo 5, verso de 1 a 4. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Para todos nós, se coloque de pé, por gentileza, convido o ministério aqui à frente. Nós vamos cantar, nós vamos orar. Vivamos as melhores coisas nos piores tempos. Talvez essa frase entrou no seu coração e você fala: pastor, estou vivendo isso. Pois é nesse lugar, é nesse momento aí que a coisa vai florescer. Vai florescer. Gente, até no deserto tem bolsões de água. Vocês sabem disso?
Um amigo meu foi agora para o Egito recentemente, Evandro, pastor Evandro, lá do Rio de Janeiro, e ele falou: Wellington, eu estava no Egito, aquela imensidão, aquele deserto imenso, e a água começou a jorrar. É isso, gente, é isso, as melhores coisas nos piores tempos. Receba isso desta noite, e deixe o cronograma de Deus entrar na sua vida, deixe a correção dele acontecer, glorifique a Ele, saiba que Ele está no controle de todas as coisas, e o principal, você é um ser exclusivo, eu sou um ser exclusivo, eu não preciso ficar me comparando ao outro, porque Deus me ama do jeito que eu sou, eu só quero estar na vontade dEle, na plena vontade dEle, eu não preciso estar com a autoestima baixa, eu não preciso ter complexo de inferioridade, porque eu sei que Deus é exclusivo para mim, Deus é exclusivo para você, Deus é exclusivo para os seus. Guarde isso no coração, que esta semana você viva isso, que esta semana você possa viver esta plenitude, viva isso, guarde isso no coração, saia daqui. Eu sei que todo mundo tem dilema, eu estava estudando esse texto essa semana e olhando, falando: Senhor, tem áreas tão feias na minha vida que eu estou vivendo isso, e aí Deus falou: mas é nessa área que a coisa vai acontecer, que o milagre vai acontecer, que a minha mão vai agir. Somente estejamos na presença de Deus. Amém? Eu sei que o meu Redentor vive. Ele já nos comprou. Ele já te comprou. Redentor no Antigo Testamento, a pessoa, ela comprava alguém, mas para comprar tinha que ser família, tinha que ser familiar, mesmo distante. Então ele era lá o redentor daquela pessoa que havia feito algo ruim. Jesus é o nosso Redentor. Fizemos muitas coisas ruins, saímos da vontade de Deus, mas Ele nos resgatou. Amém, igreja? Pai querido, nesta noite, muitas vezes passamos, Pai, por tantos problemas, tantos dilemas, mas é nesse momento que as melhores coisas vão acontecer. Como aconteceu com esse povo escolhido pelo Senhor, povo que o Senhor amava, mas que havia se rebelado, e o Senhor, na tua soberania, permitiu que tudo aquilo acontecesse, e assim também acontece conosco, tanta coisa acontece conosco, por vezes porque tomamos decisões erradas, fora da tua vontade, então temos que passar pela tua eira, pelo teu crivo, e aqui estamos nós, Pai, cada um aqui tem passado por correções, e só entendemos no final, mas ensina-nos a entender e a continuar, a não murmurar, a não reclamar, mas a prosseguir, porque o Senhor continua agindo. Senhor, nos dê esta graça, essa consciência, este olhar, Pai, pleno, de saber que no Senhor nós somos mais que vencedores, que no Senhor nós podemos passar por todas as coisas, mas a tua mão vai continuar. Ensina-nos a entender que tu és o nosso bom pastor, ensina-nos a entender que tu és a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Ensina-nos a entender que mesmo que venhamos a passar por momentos não verdejantes, por calabouços,
por noites escuras da alma, mas ensina-nos a ver o Senhor também nesse momento, Pai. O Senhor conhece cada um que está aqui. Espírito Santo, complete esta palavra diante do que foi falado e que possamos nos voltar para o Senhor, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar, vamos exaltar.